E aí galera do Historiante, beleza? Vamos agora para mais uma videoaula e a videoaula de hoje na TV Historiante será sobre a Guerra Mexicano-Americana, uma guerra que ocorreu entre 1846 a 1848 e foi uma guerra muito importante, tanto para o México quanto para os Estados Unidos. Mas antes de darmos continuidade nesse vídeo, vamos para aquele ritual de seguir o canal, sinalizar as notificações para ficar por dentro das novidades que são sempre postadas aqui na TV Historiante e também curtir e compartilhar esse vídeo. Beleza, pessoal? Bem, a Guerra Mexicano-Americana, ela teve um antecedente que foi a tentativa texana de ser uma república, ou seja, um estado independente. Isso ocorreu já em meados do século XIX, mas em 1820, nessa década, ocorreu um fato muito importante para o México nesse processo de tentativa de independência, que foi a entrada de norte-americanos no Texas. Para se ter uma ideia, no início da década de 1820, havia aproximadamente 300 famílias norte-americanas no México. Já no final desta década, havia aproximadamente 30.000 famílias dentro do Texas. Ou seja, era uma entrada muito grande de americanos. E com isso, o governo mexicano ele tomou a medida de tomar conta das fronteiras, logicamente, e também ocupar várias cidades, uma forma de tentar restringir tanto a entrada de norte-americanos, como também para evitar qualquer movimento de autonomia, de separação do Estado. Mas mesmo com essa reação mexicana, Stephen Austin ele reivindicou a autonomia do Texas. Ao tentar essa autonomia do Texas, Stephen Austin ele acabou sendo preso por 1 ano e meio, mas nesse período já havia um turbilhão, literalmente, dentro do estado do Texas, e mesmo com essa ocupação mexicana, lembrando que eles iniciaram a ocupação quando estavam percebendo que já estava ficando a situação mais calma, saíram, houve novamente a tentativa de autonomia do Estado, eles voltaram novamente a ocupar, contudo, nessa volta, nessa tentativa de reocupação do Texas, ocorreu uma guerrilha contra os mexicanos. Era uma guerrilha similar às guerrilhas que ocorriam já agora nos tempos modernos, que são sabotagens, emboscadas, ataques surpresas. E com essa guerrilha texana, os mexicanos eles acabaram sendo expulsos do Texas. Contudo, mesmo com essa expulsão dos mexicanos, o México ele não ficou literalmente parado, mas o presidente e comandante militar Antônio Lopes de Santana, ele novamente voltou a forçar a entrada do México dentro do Texas. A primeira batalha que ocorreu foi uma batalha que é bem conhecida, principalmente para os norte-americanos, porque é um símbolo de heroísmo, que foi a Batalha do Álamo. Essa Batalha do Álamo, que ocorreu no final de fevereiro de 1836 e acabou no mês seguinte, em 6 de março de 1836, ela foi simbólica por demonstrar a reação e a tentativa de manter esta autonomia do Texas em relação ao México. Contudo, durante o período em que houve esse cerco contra o Álamo, houve uma convenção no dia 3 de março e foi decidido a independência do Texas. Mas mesmo com essa convenção de independência e com a queda do Álamo, os mexicanos eles continuaram essa invasão contra o México e tiveram várias vitórias contra as forças texanas. Contudo, Santana ele cometeu um erro que muitos comandantes militares cometem ao longo da história, que foi dividir sua força. Pois como o Texas é um estado muito grande, ele decidiu que dividiria sua força para ocupar uma região muito maior. Contudo, ao dividir essa força, ele fragilizou o seu exército e a força que estava sob o comando dele mesmo
acabou sendo derrotada na Batalha de San Jacinto. E com essa derrota, ele acabou sendo capturado pelos texanos e ele foi obrigado a assinar os dois tratados de Velazco, que era um tratado em reservado, em separado, e um tratado que era um tratado público. Contudo, Santana, ele já voltou já em desgraça para o México e ele acabou se exilando em Cuba. E esse tratado ele não foi ratificado pelo novo governo mexicano e continuou esse atrito entre forças mexicanas e as forças texanas. E o Texas ele tivesse o intuito de ser anexado pelos Estados Unidos. Contudo, havia um certo problema dentro daquela estrutura norte-americana. O próprio presidente da época, Sam Houston, ele acreditava que seria uma anexação fácil. Contudo, dentro do Congresso americano e dentro dos próprios estados que estavam compondo os Estados Unidos naquele momento, havia já uma divisão entre os estados escravocratas e os estados livres. Eles temiam que a entrada do Texas, um estado escravocrata, dentro da União dos Estados Unidos, fizesse com que a balança pendesse para o lado dos estados escravocratas do Sul, nessa disputa de poder dentro dos Estados Unidos. E mesmo com essa animosidade entre estados livres e estados escravocratas, houve a anexação do Texas aos Estados Unidos em 1845. E nesse período, uma delegação tentou ir à cidade do México para fazer a compra da Califórnia e do Novo México, no valor de 30 milhões de dólares, o que era e é até hoje um valor muito alto. Contudo, essa delegação ela acabou sendo praticamente humilhada na cidade do México. Os mexicanos eles fizeram pouco caso dessa delegação e voltou a novamente a ter uma certa animosidade, uma rixa muito grande entre essas duas partes. E os norte-americanos eles foram com suas forças militares para o Rio Grande para fortificar a fronteira e os mexicanos também partiram para o Rio Grande e com essa animosidade, com a saída dessas forças militares para a fronteira do Rio Grande, voltou a ocorrer novamente uma guerra entre agora os norte-americanos e texanos contra os mexicanos. E esse conflito, diferentemente do anterior, em que as forças mexicanas elas conseguiram invadir o Texas e tiveram várias vitórias contra as forças texanas, nesse momento havia uma maior participação das forças americanas e com isso ocorreu várias vitórias norte-americanas já nesse conflito, nessa guerra mexicano-americana. Houve a ocupação norte-americana em Santa Fé, houve a vitória americana nas batalhas de Palo Alto, Resaca de la Palma e também a ocupação de Matamoros e Monterrey. Essas quatro últimas vitórias americanas foram creditadas ao comandante Zachary Taylor, que seria o 12º presidente dos Estados Unidos logo após essa disputa entre os Estados Unidos e o México. Mas os mexicanos, mesmo com essas derrotas, eles não se deram por vencidos. E Santana, que estava exilado em Cuba, retornou para o México, reorganizou o exército e voltou a fazer frente contra os Estados Unidos. E ocorreu a Batalha de Buena Vista. Essa batalha, a balança pendeu para dar vitória, tanto para os norte-americanos quanto para os mexicanos. Contudo, uma ameaça de um golpe de Estado que estava prestes a ocorrer na cidade do México fez com que Santana ele abandonasse a Batalha de Buena Vista para evitar esse golpe de Estado e acabou sendo uma vitória norte-americana nesta batalha. E para evitar um impasse que estava começando a ocorrer, mesmo com várias vitórias americanas, os mexicanos eles estavam já fazendo frente contra essa frente de batalha norte-americana. Os norte-americanos eles fizeram a chamada Campanha de Veracruz, que foi um movimento da Armada norte-americana pelo Caribe para atacar o litoral mexicano. E eles fizeram um assalto contra a cidade de Veracruz, tomaram a cidade e conseguiram invadir para o interior do México, conseguindo várias vitórias contra forças mexicanas dentro do próprio México. E mesmo com tentativas de negociação
e de fazer frente à força militar norte-americana, o México acabou sendo derrotado e a capital, Cidade do México, acabou sendo invadida pelos norte-americanos, dando fim à Guerra Mexicano-Americana, com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 1848. E esse tratado ele foi muito cruel com o povo mexicano, pois o México ele teve várias perdas territoriais para os Estados Unidos. Vocês veem aí na imagem, olha o tamanho que era o México e depois da guerra o tamanho do território americano que eles conseguiram tomar nessa guerra. No Tratado de Guadalupe Hidalgo, os Estados Unidos eles conseguiram tomar o Novo México, Arizona, parte do Colorado, Utah, Nevada e Califórnia. Isso tudo pelo valor de 15 milhões de dólares. Ou seja, vocês veem que a primeira delegação norte-americana que tentou comprar a Califórnia e o Novo México tentou investir 30 milhões de dólares. E depois, com a derrota militar mexicana, eles tiveram que entregar todos esses territórios por 15 milhões de dólares. Olha aí o tamanho do prejuízo econômico e territorial para o México. E depois dessa venda de territórios do México para os Estados Unidos, os mexicanos voltaram a vender outra parte do Novo México e do Arizona para os norte-americanos pelo valor de 10 milhões de dólares. Isso demonstra que o México estava totalmente quebrado, tanto militarmente pela derrota no campo de batalha, como também pela perda de tantos territórios para os Estados Unidos. E muitos historiadores atribuem essa derrota mexicana nem tanto à sua força militar, pois era uma força militar que muitas vezes era superior à força militar norte-americana, como por exemplo na Batalha de Buena Vista, que os norte-americanos eles tinham entre 4 mil e 5 mil homens e os mexicanos tinham mais de 12 mil homens. Mas essa derrota é atribuída ao caos político que estava o México naquele momento. Foi um momento em que os Estados Unidos se aproveitou para conseguir essa retumbante vitória contra o México. E surgiu até um dizer: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E essa frase ela foi dita pelo general Porfírio Dias e demonstra o que era estar vizinho de um inimigo que era tão ávido em pegar outros territórios. Bem, nós tivemos aqui a aula sobre a Guerra Mexicano-Americana. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco e não deixem de seguir aqui a TV Historiante, sinalizar as notificações do nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Também seguir o Historiante em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E também acompanhar o Historiante nos nossos podcasts, na grande família de podcasts Historiante. O podcast Historiante com fatos da atualidade para você que está se preparando para a redação do Enem, para vestibulares, concursos. O podcast Arretadas, que é uma visão feminina sobre fatos da atualidade. E o podcast Correspondente de Guerras, que é uma narração, um storytelling sobre conflitos ao redor do mundo. Se você não for um apoiador do Historiante, vá no nosso Apoia-se e a partir de R$ 4 você estará contribuindo com o portal Historiante e também participará do nosso grupo secreto no Facebook. Vá no nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo e contribua. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula e acompanhem o TV Historiante em mais outros vídeos. Beleza?